Ora, muito boa noite, boa tarde a quem nos ouve. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à primeira conferência do mês de maio, da Academia Angolana de Letras. É a conversa da Academia, à quinta-feira, número 17 deste ano. Temos conosco o professor José Carlos Paiva, culturólogo, que nos vai falar sobre cultura e desenvolvimento, experiências partilhadas na comunidade de países de língua portuguesa. O moderador desta quinzena peço desculpa, tinha-o aqui, fugiu. O moderador desta quinzena é o professor Patrício Batshikama, que é licenciado em História, especializado em Filosofia e História de Arte, mestre em História e doutor em Antropologia. Portanto, filósofo, historiador e antropólogo. Tem uma série de livros publicados, vou citar alguns. As origens do Reino do Congo, o Reino do Congo e a sua origem meridional, o Reino do Congo, consoante a bibliografia e a tradição oral, Lumbo, democracia no antigo Reino do Congo, introdução à história das artes em África, José Eduardo e a ideia de nação angolana, e também Hedonismo ou a filosofia da arte sobre a razão tolerante. É professor na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, onde somos colegas, e é a pessoa a quem eu passo desde já a palavra. Bom, é também funcionário público e trabalha um pouco alto, né? Na Cidade Alta também. Sim, senhor. Então, passo desde já a palavra ao professor Patrício Batshikama, a quem peço para dirigir os trabalhos a partir de agora. Pode, por favor, apresentar brevemente o conferencista de hoje e dirigir a sessão. Muito obrigado. Antes de tudo, cordiais saudações a todos. Boa noite ao presidente da Academia de Letras, o professor catedrático Dr. Paulo Carvalho. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede a todos nós a assistir a essa magnífica conferência do professor José Carlos Paiva, intitulada Cultura e Desenvolvimento, experiências partilhadas na CPLP. Para dizer que o professor José Carlos Paiva nasceu no Porto, em 1950, professor de Design e Educação Artística, doutorado em Pintura, mestre em Arte Multimédia. Alô? Não sei o que aconteceu. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Ok. Desculpa. Pensei que... Ele é doutorado em Pintura, mestre em Arte Multimédia e licenciado em Arte Plástica. São Pintura pela Universidade de Porto, Faculdade de Belas Artes. É investigador integrado do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, pertencente à direção e à comissão científica e coordena um grupo de interesse em interculturalidade e sociedade e identidades, no coletivo de ação e investigação e de CAI. Bom, o percurso é um percurso múltiplo, por vários percursos também, né? Aparentemente diversos, mas relacionado por uma atitude transversal de intervenção crítica
contra a discriminação, o racismo, o colonialismo, forte envolvimento anticolonial e ações interculturais, artísticas e culturas com comunidade de Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Portugal. Eu gostaria, se me permitir, o presidente da academia, que o professor José Carlos pudesse começar por apresentar uma ou duas obras dele antes de entrar diretamente à sua comunicação. Professor José Carlos Paiva, a palavra é sua. Tem 25 minutos. Não sei se o presidente concorda, ou 30 minutos. Perfeito. Não, perfeito. Tudo bem. Está bem. Muito obrigado. A palavra é sua, professor. Muito boa tarde. Eu gostaria de apresentar pessoais saudações e agradecimento à Academia Angolana de Letras, ao seu presidente, o professor Paulo Carvalho, e também pela gentileza de ter aceito moderar esta conversa ao professor Patrício Vachicana. Com a mesma intensidade, saúdo os presentes e permito-me saudar o Sr. Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, o Dr. Filipe Zau, pela sua amizade, arriscou convidar-me para estar aqui presente. Permite-me ainda apresentar os meus camaradas, o Dr. Rosenberg Cariri e a doutora Joraci Cavalcante, que aqui estiveram em conversas anteriores, proferindo sábias comunicações. O que vos trago hoje persegue o tema Cultura e Desenvolvimento, experiências partilhadas na comunidade portuguesa de língua oficial portuguesa. Organizei a minha conversa em dois tempos, um inicial, onde apresentarei o que entendo sobre o conceito de desenvolvimento no sentido amplo e no campo da cultura, e de seguida apresentarei o que fui aprendendo na partilha de experiências da CPLP por onde tenho andado, em Moçambique, Cabo Verde, Brasil e recentemente em Santo Tomé e Príncipe, me desculpando por não ter ainda conseguido pisar as terras de Angola. Em 1990, há 23 anos atrás, Roque Amaro, professor e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE em Lisboa, escrevia: hoje, cito, do ponto de vista da justiça e da relação entre os níveis de felicidade e de realização entre os povos, e entre estes e o seu ambiente, estamos pior do que há 30 anos atrás, quando o escândalo das desigualdades e do subdesenvolvimento de largas massas da população deste planeta fez soar as campainhas de alarme das instituições internacionais, nomeadamente da ONU, que, na sequência deste alarme, instituiu, uma após outra, 2 décadas de ajuda ao desenvolvimento, saudadas por evidentes e rotundos fracassos. Citei. Quero conversar sobre desenvolvimento, e isso implica querer abordar um conceito de grande complexidade, se quisermos entender como ele foi aprisionado pelas agendas internacionais, que na realidade apenas pretendem manter a hegemonia e o domínio das estruturas de dominação financeira e controle global de mercados e um extrativismo livre sobre os recursos, ontem e hoje como sempre. Na verdade, o conceito de desenvolvimento tornou-se um dos mais repetidos no discurso internacional, apresentado como sedutor e ligado às ideias de progresso, de felicidade dos povos e, portanto, como promotor da justiça na caminhada da humanidade. Porém, o sentido positivo que o conceito de desenvolvimento transporta não permite iludir a sua nomeação como camuflagem para a manutenção das desigualdades entre pessoas, grupos sociais, países e regiões, perpetuando as dependências ao mercado globalizado. Os programas de desenvolvimento, independentemente das intenções que lhes presidem e do desejo sincero
quem dele precisa, não tenha alterado significativamente o ritmo de crescimento e o desnível entre os mais pobres e os mais ricos, e tenha erguido e perpetuado uma injustiça estrutural. Nos países africanos que conquistaram recentemente a independência, os resultados do propagandeado desenvolvimento colonial apenas resultaram num inumerável desafio para a construção das nacionalidades e para estes poderem enfrentar as necessidades de melhoria das condições de vida das suas populações. São bem conhecidas as dificuldades deste tempo em que vivemos e de como a pressão internacional condiciona o progresso e o devir de tantas nações. Tantos anos de agendas para o desenvolvimento permitem verificar que as estratégias artificiais impostas e implementadas não têm obtido sucesso, sendo incapaz de articular conjugar a dimensão da singularidade de cada nação e de cada comunidade, assim como, em cada contexto, estimular a relação social e a sua intimidade com a natureza, para além dos efeitos circunstanciais e imediatos. A Revolução Industrial promoveu alterações profundas na rede social no Ocidente e iniciou a corrida ao desenvolvimento. Com o centro na Europa, estende-se a partir de finais do século XIX para além do Atlântico, principalmente através da imigração inglesa e em grande parte suportada pelo domínio colonial. Em menos de 2 séculos, o nível de vida nos países onde a Revolução Industrial se implementou multiplica-se por 15. O volume das trocas internacionais por mais de 100 e a produção mundial de bens por mais de 2.000 vezes. A expansão económica, técnica e industrial incrementou a febre pelo desenvolvimento, favorecendo o crescimento económico que se assume a partir do terço final do século XX, no mundo ocidental, como o principal motor de crescimento. Desde então, o desenvolvimento passa a ser aprisionado e se naturaliza, sendo dominado pelo lado económico, fazendo esquecer outros indicadores, como o das artes e da cultura. A partir do século XX, 3/4 da humanidade está remetida para a margem da Revolução Industrial, afastada, sofrendo os seus efeitos indiretos através das políticas de um império colonial violento. Essa colonização é o reverso da medalha do desenvolvimento do mundo ocidental e condição imprescindível do seu sucesso, remetendo os povos de parte do mundo para a estrada do subdesenvolvimento. A industrialização forçada e acelerada da União Soviética e a estreita correlação entre o nível de industrialização e o rendimento per capita suscitaram a esperança na existência de uma solução simples. Considerava-se que seria suficiente promover a industrialização. Os semi-sucessos e os semi-insucessos tentados pela via não capitalista, Cuba, Argélia, Vietnã, Coreia, a anterior viragem da China, evidenciaram ser o aspecto político por si próprio não determinante do desenvolvimento. Sendo verdade que o nível de vida dos países subdesenvolvidos tenha progredido em algumas situações, este progresso é eclipsado pelo desenvolvimento atingido no mundo globalizado. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ritmo de crescimento na Europa e nos Estados Unidos é surpreendente. Entre 1946 e 1980, o volume total de bens e serviços dos países ganhadores da guerra aumentou 5 vezes e o nível de vida cerca de 3,5 vezes, ritmo de crescimento que correspondia ao conseguido anteriormente apenas em 100 anos. Este ritmo acelerado de desenvolvimento comporta em germe a sua catástrofe, porquanto, ao não possibilitar um crescimento controlado, a necessidade incessante e progressiva de recursos não renováveis pela industrialização coloca em risco imediato a subsistência de recursos naturais e a própria vitalidade do meio ambiente. Este caminho de catástrofe torna parte da humanidade como dispensável ou mesmo indesejável.
Hoje, segundo os números dados pela Organização das Nações Unidas, há cerca de 500 milhões de pessoas abaixo do limiar de pobreza. Assim, reconhece que o crescimento gera crises e torna-se evidente que o desenvolvimento gera subdesenvolvimento, sendo relevante para a leitura da sociedade o estudo dos níveis atuais de desenvolvimento. Se compararmos os estudos efetuados em todas as perspectivas utilizadas, o aparecimento de níveis de desenvolvimento consideráveis a partir da Revolução Industrial ganha uma fundamentação indispensável. O europeu médio, que viu o seu nível de vida crescer 1.300% em menos de 3 séculos, e em paralelo assistiu noutras sociedades ao menor crescimento de entre 30% a 60%. Todavia, o enorme salto na percentagem dos rendimentos médios mundiais corresponde a um estádio em que metade da população mundial não vê melhorar os índices do seu nível de vida para outro patamar diferente do que eram há 3 séculos atrás. Outros indicadores conhecidos poderiam servir para reforçar as ideias anteriormente descritas, tais como a evolução diferenciada entre os níveis de mortalidade infantil, taxas de urbanização, rendimento agrícola, etc. O que pretendo trazer para esta conversa, no entanto, não é tanto a questão complexa do desenvolvimento, nem sequer o modo como arrasta consigo o subdesenvolvimento, mas sim o interesse em vincular como o domínio da economia global e da subordinação forçada dos países que querem melhorar as suas condições como país e para as suas populações, congela as suas pretensões políticas e esmorece as suas culturas. Evoca a força que tem as grilhetas impostas pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, que exercem internacionalmente em nome de um desenvolvimento que apenas favorece as forças dominantes da globalização e da ganância do mundo global financeiro. Sem eludir o interesse do estudo dos esforços realizados e da capacidade no mundo de se gerarem estradas comuns de felicidade, escreve-se esta minha conversa na tristeza que sinto perante a desigualdade que fui testemunhando, compensada apenas pela persistência na luta das comunidades num destino melhor. Meu percurso de envolvimento com a vida de mulheres e homens menos afortunados, apenas por terem nascido em geografias onde a história do colonialismo e do liberalismo económico acabou de subdesenvolvimento e ergueu fronteiras ao desenvolvimento, gerou em mim um sentimento de revolta perante a dor comum e a sombra dos mais poderosos que tudo fazem para alimentar a sua ganância. Com esta percepção, sob o domínio do mundo financeiro globalizado, sob o destino, entendo o dever ser primordial, no terreno da cultura, reconhecer a importância primordial do sujeito e das comunidades. Os esforços tenazes dos governos dos países anteriormente colonizados e tratados como subalternos pelo poder global, limitem e esmorecem a importância da cultura, muitas vezes apenas remetida aos valores de representação nacional, não lhe conferindo ainda o devido espaço inovador e transformador. A pequena escala tem em si um valor enorme na luta por um novo devir comum. A minha conversa, nesse sentido, reside na apresentação de alguns esforços de pequenas comunidades, de instituições culturais e de escolas de arte que procuraram, por si próprias, participar na superação das dificuldades e propiciar melhores condições de existência. A proximidade com planos de desenvolvimento na geografia da CPLP sustenta o meu discurso crítico face à artificialidade da maioria dos programas promovido por instituições internacionais que não os enraiza na participação direta dos homens e mulheres que constituem as comunidades, referida nesses programas apenas como população-alvo e analisadas apenas como uma realidade estatística, como uma identidade observada, como se não houvesse um pulsar próprio, contradições e ansiedades singulares. Prefiro estar onde se desenham projetos participativos, onde as populações estabelecem a identificação dos projetos, participam na concepção dos programas e os implementam, tornam-se o centro de desenvolvimento e não são substituídas por técnicos e especialistas externos. Nesses contextos, o sucesso é possivelmente mais certo e as ações resultam
em efeitos estruturantes e duradouros. Não se defende aqui nenhuma metodologia milagrosa, apenas uma atenção e uma atitude de base de pequena escala permite enfrentar as contradições e as complexidades existentes entre a própria comunidade, resultantes das desconfianças recíprocas próprias da conflitualidade entre a tradição e o novo e dos limites da experiência acumulada. O caminho é sempre de conflito. Pode precisar de adubos importados, de ajudas externas, de contaminações progressistas, mas para quebrar rotinas e criar diferença, terá sempre de emergir nas comunidades locais, de ser promovido por cada um, mulheres e homens, por cada cidadão, como intérprete concreto da sua condição de vida, como construtor das decisões coletivas, como operacional dos projetos, como avaliador, como usufrutuário dos resultados. Vou agora deslizar para uma segunda abordagem, mais centrada na aprendizagem que fui conseguindo fazer, na escuta e com o envolvimento pessoal, com processos promovidos em comunidades e instituições educativas e culturais, na geografia da CPLP. Não me move nenhuma vaidade pessoal, mas apenas a partilha do que posso oferecer. A aprendizagem mais antiga dos dilemas da África colonizada se inicia com a minha militância política anticolonial, onde bem jovem me filiei, inserido na luta contra a ditadura portuguesa. Festejei o Abril vitorioso e a independência conquistada pela Guiné-Bissau, por Angola, por Moçambique e outros países que hoje entregam a CPLP. A partir de bem cedo, desenvolvi a partir do campo artístico e cultural uma ponte de colaboração intercultural que se mantém, com o Nordeste do Brasil, iniciada em 1993, alargada por Moçambique em 1999, para Cabo Verde em 2000 e recentemente para São Tomé e Príncipe. Na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto, onde fui professor e onde fui agraciado recentemente com o título de professor emérito, foi desenvolvido um coletivo com professores, alunos e artistas que se incorporaram nesse programa de colaboração que assumiu o nome de Identidades Movimento Intercultural e que recentemente, em 2015, se enquadrou enquanto coletivo de ação e investigação na Unidade de Investigação e Desenvolvimento designada I2ADS, Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto. Nestes contextos precisos, o campo de ação intercultural promovido pelo Movimento Intercultural e Identidades foi construindo uma percepção consciente, quer das questões globais do desenvolvimento, quer do esforço saboroso do envolvimento em situações concretas de partilha, com instituições, grupos e comunidades. Permite-me citar o arquiteto José Pedro Barata, quando analisa a decomposição da palavra desenvolvimento. Cito: repare-se que a análise semântica da própria palavra desenvolvimento nos fornece algumas pistas sugestivas para a reflexão. De facto, a palavra composta desenvolvimento, separando, sugere o processo de libertação ou de saída que cercam e prendem o ser humano e impedem a sua realização como ser individual, social e ambiental. Citei. Quando se evoca aqui o envolvimento, conferindo-lhe um certo modo, um contraponto com desenvolvimento, insere-se uma ação crítica e um posicionamento quanto ao modelo social vigente. Todo o envolvimento que refiro promove um conhecimento mais completo do mundo em que vivemos, nesse todo que se alarga por outras geografias, fortalecendo o campo da solidariedade, onde se esclarecem os desígnios em presença. Os modelos de desenvolvimento internacionais propagados e impostos estão gastos, principalmente porque subordinados a interesses adversos ao estreitar do fosso da desigualdade e carecem de novos palcos onde as nações e as populações sejam motores de progresso e gestor dos processos, onde a criatividade patente na luta pela sobrevivência cria territórios inteligentes que, de acordo com a identidade local, a força endógena e as capacidades de gerar competências e corporação apostem no modelo sustentável e endógeno de economia criativa. Aproximando-me, a partir de agora, de casos sentidos e vividos, evocarei 3 situações
desta minha experiência que considero exemplares. Primeiro exemplo, Lajedos, Ilha de Santo Antão, Cabo Verde. Cabo Verde é um país jovem que está constituído num território insular, onde os recursos naturais não conferem sustentabilidade, mas a resiliência dos cabo-verdianos sempre soube encontrar modos de superar as dificuldades. Para além das políticas nacionais, relacionadas e confinadas à sua integração internacional, em Cabo Verde vivem-se, em pequena escala, dinâmicas culturais exemplares. Participei em programas exemplares de desenvolvimento endógeno que muito ensinam sobre o valor da democracia participativa, do papel transversal da cultura, do discernimento popular e da teimosia. Traga esta conversa ao projeto de desenvolvimento comunitário de Lajedos, situado na Ilha de Santo Antão, porque entendo que corresponde a um decurso exemplar. O projeto promoveu cirurgias interventivas no tecido social e cultural, gerando sustentabilidade ao desenvolvimento rural e urbano, articulando atuações na educação, na cultura, na economia local, no direito e na cidadania. Como num laboratório, inventaram-se projetos criativos onde a arte e a cultura jogaram um papel central nas soluções. A partir de uma organização não governamental local, o Ateliê Mar, desde 1990, foi estabelecido um programa prolongado de envolvimento com a comunidade local, promovendo a construção de uma organização local gerida pela comunidade, onde as mulheres assumiram a liderança. O projeto de desenvolvimento comunitário de Lajedos foi desenhado por meio dos pressupostos que a construção de saberes e práticas se faz na interação dos técnicos com a população e na reflexão, ação, reflexão, traduzindo-se no enriquecimento diversificado e coletivo. Como resultado produzidos, refiro a intervenção na malha urbana que sofreu melhoramentos consideráveis, sendo construído o cemitério local, antiga reivindicação da comunidade, criadas pracetas públicas e lagradouros. Foi criada a Escola da Comunidade, dedicada ao ensino básico, importante para a promoção do desenvolvimento sociocomunitário enquanto polo de atividade formativa, criativa e de intervenção social. Foram também implementadas ações promotoras de uma agricultura sustentável, adaptadas às condições do solo e à escassez de água. Ainda hoje, passado 30 anos, se desenvolve o artesanato gastronómico, baseado sobretudo na transformação de produtos da agropecuária, e outros grupos estão organizados em oficinas produtivas que funcionam com base nos princípios da economia solidária. Foi criada e está em funcionamento uma rede de atividades de turismo solidária de base comunitária que incluem o mais reconceituado restaurante de Santo Antão, denominado Babilónia, onde se recriam e se saboreiam os pratos da culinária local. Foi também criado, no âmbito de uma estratégia alargada de valorização cultural, o sítio museológico de Lajedos. Hoje, passados 33 anos desde o início do projeto, é compensatório o retorno a Lajedos, entrar na loja da comunidade, ir nas casas, comer na Babilónia, conversar com agentes e sentir como o projeto fundou na comunidade condições melhores de vida, criou emprego e se festeja a autoconfiança da população. Usando os parcos recursos locais, a comunidade participa nos esforços nacionais, construindo localmente um movimento cultural democrático e participativo, uma realidade sociocultural exemplar, possibilitando aprendizagens fundamentais para se trilharem os processos de luta contra as discriminações e a pobreza. Passo ao segundo exemplo, o caminho da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. A história de constituição deste quilombo, situada no sertão pernambucano, a 600 quilómetros para lá do mar, é conhecida, estando já historicizada pela própria comunidade. Sabe-se que, em tempos finais da escravatura no Brasil, da chegada de 6 mulheres negras, acompanhadas por um homem em finais do século XVIII, que aí se fixaram,
e que com o produto do seu trabalho, desde cedo foram comprando as terras. É uma pequena comunidade que foi crescendo e se miscigenando com índios e brancos habitantes das proximidades, onde hoje moram cerca de 750 famílias. Conceição das Crioulas é um dos mais prestigiados quilombos brasileiros, pela sua inscrição na luta geral pelos direitos dos povos negros, pelo avanço da sua luta pela devolução da terra, pelo efeito da sua pedagogia quilombola diferenciada, concretiza o seu plano político-pedagógico. Pela sua organização política, pela entrega de um amplo grupo de mulheres guerreiras aos interesses da comunidade, pela valorização cultural, pelo modo como exercitam a democracia participativa, pela presença do futuro, pela dignificação identitária e muito mais se poderia dizer. Na aridez do sertão, no isolamento, em terras menos produtivas, pela usurpação de fazendeiros ricos das melhores terras, perante o desprezo colonial e racista, a comunidade soube edificar um modelo de sociedade de participação democrática da população e de progresso social. Fazendo da educação um instrumento da sua luta e da sua persistência reivindicativa ao caminho, o quilombo conseguiu das autoridades a restituição de parte das terras anteriormente usurpadas, a construção das suas escolas, que existem até o ensino secundário, o seu posto de saúde, as estradas de acesso, os arruamentos principais calcetados, a melhoria no abastecimento da água. Hoje, na comunidade, todas as crianças e jovens estão na escola. As professoras da comunidade são da própria comunidade, tendo lentamente obtido a sua graduação, sendo 4 destas professoras mestres e uma delas doutorada na Universidade de Brasília. A vida nas casas melhorou, a comida nos pratos melhorou, a produção artesanal ganhou mercado e marca, a produção agrícola é cuidadosa e ecológica. A dimensão de luta permanente, assumida na comunidade de desocultação do passado, de gritar as vozes ensurdecidas pelo poder hegemónico, trazendo para o presente a memória oral, a pesquisa dos documentos desvalorizados e ignorados, adquiriu uma dimensão exemplar, estabelecendo condições para o crescimento da autoconfiança da comunidade e do orgulho identitário. Poder partilhar a vida desta comunidade, que vamos fazendo regularmente desde 2003, constitui-se um ensinamento primordial para se entender a força da democracia participativa, a valorização da educação e da cultura como motores do desenvolvimento, assim de facto tornando sustentável e produtor de progresso. De 2 em 2 anos, partilhamos a organização do encontro com as lutas, os saberes e os sabores da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, onde se reúne a comunidade com representantes de comunidades vizinhas, com investigadores, professores e alunos de diversas universidades brasileiras, encontro de escuta da vida da comunidade, das suas artes e saberes, experiência de aprendizagem inesgotável, se nos soubermos discutir dos preconceitos e verdades naturalizadas que transportamos. Terceiro exemplo, Rede Interinstitucional de Investigadores de Arte e de Educação Artística de Moçambique. A proximidade de Angola e de Moçambique e a partilha de histórias que se cruzem permitem evitar referir o contexto moçambicano, onde se desenvolvem esforços para a criação de uma rede de investigadores. Grande parte dos países africanos conquistaram a sua independência do jogo colonial na década de 50 e os das antigas colónias portuguesas apenas conquistaram a sua independência em 75. Moçambique, como os demais, é um país muito jovem, com processo em curto de consolidação da sua nacionalidade. Na área educativa, são ainda ténues os resultados dos esforços para se estabelecer uma arquitetura educativa que promova o espaço da arte, que se enraize nas singularidades artísticas, culturais e educativas, incorporando a seu modo o que se passa no mundo, as suas controvérsias e debates e constituindo-se como motor de progresso. Querer entender os dilemas que enfrentam atualmente
Os intervenientes diretos na educação artística em Moçambique comportam um olhar que evidencia quanto e como o edifício colonial, do século XV ao século XX, moldou a sua configuração através de um violento e ignorante processo de destruição das culturas e dos seus povos, anulando a essência e o sentido que a arte e as manifestações populares incorporadas mantinham. O regime colonial português instalou modelos educacionais e práticas pedagógicas transportadas de Portugal. Estes modelos criaram a fundação matricial a partir de onde se criaram, pós-independência, os caminhos que hoje se trilham. No entanto, a luta anticolonial e o sentimento independentista fez eclodir bem cedo o movimento cultural e artístico, impulsionador de mudança, onde destacam artistas de reconhecido mérito internacional, como Alberto Chissano, Malangatana, Ricardo Rangel, etc. Em Moçambique, a independência abriu um novo e desafiante caminho. Artistas, escritores, músicos, cineastas, atores e bailarinos fizeram eclodir novas expressões, assumindo a negritude e as heranças culturais na procura de uma modernidade singular imersa na nascente pátria. Mesmo condicionada pelo ecladir de uma guerra de desestabilização interna, de 77 a 92, a arte e a cultura tiveram presenças significativas. A formação dos primeiros quadros do setor de cultura no Centro de Estudos Culturais, criado no fulgor de pós-independência, possibilitou gerir mais tarde 3 escolas nacionais de ensino vocacionado artístico de nível básico e médio. A Escola Nacional de Artes Visuais, a Escola Nacional de Música e a Escola Nacional de Dança. E um pouco mais tarde, a criação do Museu Nacional de Arte em 89. Estas escolas construíram-se em focos de grande dinamização artística e cultural, atraindo com professores artistas formados em tempo colonial e gerando uma camada de novos artistas e de movimentos artistas, como o MOVART, Movimento de Arte Contemporânea, criado em 2004. A reorganização do sistema educativo, no entanto, ainda não enquadrou devidamente as necessidades educacionais das escolas de arte, não se conseguindo ainda superar as carências de edifícios inadequados e de recursos insuficientes para atenuar a perda gradual do seu desempenho. Os estudantes formados durante anos nestas escolas inserem-se no mercado de trabalho como artistas, professores e outros inserem-se no ensino superior artístico. A Universidade Eduardo Mondlane, criada em 62, onde foi criada a Escola de Comunicação e Arte em 2002. Em 2006 foi criado o curso de licenciatura em Música, em 2008 o curso de licenciatura em Teatro, considerando-se ainda profissionais, tanto como artistas como professores. Foi ainda criado em 2009 o Instituto Superior de Artes e Cultura. A Universidade Pedagógica de Maputo está dedicada preferencialmente à formação de professores, ministrando a licenciatura em Artes Cênicas, e onde foi também criada a licenciatura em Educação Visual. Através do reconhecimento de identidades, está estabelecido um processo de criação de uma unidade de investigação em arte e educação artística, sendo evidente que há condições propícias a uma confiança e cumplicidade para desenvolver uma ação de investigação participada e entre as instituições existentes. É sobre este terreno colaborativo de ação e investigação que este exemplo que apresento pretende ressaltar a necessidade e urgência de se desenvolverem localmente e em escalas reduzidas dinâmicas audazes de ação desenvolvimentista que proporciona aos que aí se inscrevem a materialização da sua contribuição para o progresso. Numa tentativa de fechar a minha conversa, queria evidenciar que o interesse especial reside no esforço para que o confronto e o diálogo entre investigadores, artistas e comunidades se instale no estabelecimento de um laboratório intercultural que melhor questione a comunicabilidade da arte, o campo da sua presença no progresso dos povos e no devir antidiscriminatório. Numa acessão complementar, mobilizam-se forças por uma arena cooperativa, onde o envolvimento individual se dilui num proceder coletivo, num debate partilhado, num enlevo emocionante, num estar pegado, de onde sobressaem experiências, aprendizagens, sinais claros e difusos, que cada um digere e incorpora a seu ritmo e segundo os seus próprios interesses. Assim, a presença junto de comunidades, a partilha amiga dos anseios sociais, do que se tornarem nossos amigos, permite acamaradar com os seus esforços
e com esse estatuto de privilegiado de testemunha, conseguir ler como simulacros o engodo dos programas de desenvolvimento tecido pelo exterior e confiar em nós mesmos. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, caro professor. O professor Patrício Bachicama ficou sem rede, caiu a net. Espero que ele consiga entrar. Bom, então vamos abrir o debate. Gostaríamos de ouvir intervenções. Eu folgo em saber que a questão cultural faz parte dos elementos que concentram as atenções de vários de nós, e gostaria de dar primazia, portanto, aos demais. Temos aqui entre nós um antigo ministro da Cultura, temos alguns membros da Academia Angolana de Letras, temos pessoas com formação em várias áreas, história, antropologia. Portanto, por favor, enquanto não entra o professor Bachicama, gostaríamos que alguém se pronunciasse sobre o que ouvimos, ou que apresentasse eventualmente também alguma dúvida ou preocupação. Professor, estou de volta. Sim, senhor. Pode retomar, então, o seu lugar. Terminou a apresentação e estamos a pedir intervenções. Nós não o vemos, mas conseguimos ouvi-lo. Ok. Agora sim. Sim, agora sim. Eu peço desculpa, onde eu estou a rede tem essa mania. Bom, na verdade, eu ouvi a conferência na sua... bom, a maior parte eu consegui ouvir. O professor começou por abordar as questões do conceito de desenvolvimento, sei que é muito importante. Desculpa, conecta-me isso. Isso é muito, muito importante. Tomei algumas notas e muito interessante, porque a questão do desenvolvimento... Consegue ouvir? Sim, estamos a ouvir. Sim, ok. A questão o conceito de desenvolvimento, na verdade, é um conceito muito complexo e o doutor fez questão de mencionar isso. Pelo menos deixou a ideia clara de que desenvolvimento, enquanto progresso, evolução, prosperidade ou crescimento, não é tão linear. Abordou essa questão olhando a PNUD como, por exemplo, ele define essa questão. Mas eu achei importante o desenvolvimento do que o autor fez, o professor José, porque tem a ver com um livro que eu tenho, que é A Pobreza e o Desenvolvimento, a Pobreza dentro do Desenvolvimento no século XXI, de Tim Allen e de Alan Thomas. Esse foi publicado, eu tenho a versão de 1994. É que esses autores olhavam o desenvolvimento local, o desenvolvimento da economia, a partir da cultura e criou-se uma ideia de que existe outro desenvolvimento que aquele foi definido pelo capitalismo. Aliás, a própria antropologia do desenvolvimento olha o desenvolvimento alternativo, é um desenvolvimento a partir das necessidades locais, que permite que seja um desenvolvimento participativo, por ser uma economia
criativa, e o professor José fez questão de levantar isso, principalmente quando ele começa a falar da sua experiência na CPLP, começando como, fez questão de começar a falar como a sua militância anticolonial, o que o aproxima de Tim-Alé em relação ao alcançar de uma independência pode ser um desenvolvimento comunitário, porque é um conjunto, é um trabalho conjunto. Bom, em breve ouvimos um professor com maior experiência e que nos falou dos desafios do desenvolvimento local face aos paradigmas da mundialização e do desenvolvimento definido pela ideia capitalista. Claro, abordar a questão de quilombola no Brasil e mesmo aqui no lado do Moçambique, conseguimos perceber que, de facto, é preciso que as ideias sejam partilhadas. E um modelo pode não ser realmente o padrão do outro em relação ao desenvolvimento. Então, vamos abrir as inscrições para as perguntas. Caso tenha alguém que esteja interessado a fazer uma pergunta. Estou a ver. Há 2 pessoas para já. Deixa-me. iPhone. Não consigo aqui. Eu vejo, Antônio aqui nos disse, já fez um comentário, até Adérito Manuel, João Fernando André, Sim, a primeira pessoa foi a professora, a esposa do professor Cariri. Não tenho o nome e agora não, mas também não é possível ativar o som. Há um problema aí há um problema aí no seu aparelho que não permite ativar o som. Não permite. Entretanto, vamos, se calhar, avançar. Adérito Manuel foi a segunda pessoa. Se permitir, eu ligo, peço já para ligar o som e avançar. Sim. Muito boa noite a todos. Gostaria de felicitar por mais esta realização. E, em especial, gostaria de cumprimentar o professor preletor. Traz uma temática interessante sobre a questão do desenvolvimento. Este conceito, essa abordagem, tem estado a trazer uma série de inquietações, mas eu tenho pensado, tenho constatado que o capitalismo até agora tem sido a forma que tem potenciado o desenvolvimento, com os defeitos que tenha, né? Eu não consigo vislumbrar uma alternativa assim, muito com eficiência e eficácia para proporcionar desenvolvimento, pelo menos nas sociedades de forma global. E praticamente, coisa de 20 anos, vamos ouvindo esse discurso contra-hegemônico, etc., essas questões de economia solidária, enfim, mas até agora não vejo alternativa, pelo menos para sociedades globais, para países, ao capitalismo.
A minha segunda questão é sobre a questão da cultura no desenvolvimento. A visão do professor pareceu-me ser demasiado otimista, do ponto de vista de que a cultura pode ser um elemento proporcionador do desenvolvimento. Eu considero que isto, em parte, é verdade, mas o inverso também acontece. Há atividades, há práticas que se enraizaram que podem constituir obstáculos ao desenvolvimento. Nós sabemos que há práticas rurais, por exemplo, a nível da agricultura familiar, que as pessoas, durante muitos anos, por transmissão desde os ancestrais, habituaram-se a produzir de determinada forma e, por vezes, resistem a outras propostas que ajudem, por exemplo, a acelerar a produtividade. Em países como o nosso, um dos grandes desafios que temos é exatamente nosso, quando digo nosso, sobretudo aqui, a realidade angolana ou mais africana, nós temos grandes desafios em relação à produtividade. As pessoas têm práticas enraizadas de não se importar em produzir mais-valia, produzir inovação, em agir como sempre se agiu. Nós temos, por exemplo, agora uma luta contra a impunidade, contra os crimes de peculatos e tudo isso, que é uma grande resistência porque para determinados setores, porque é desta forma que se habituaram durante anos a realizar-se do ponto de vista material. Então, eu acho que também a cultura, eu estou a entender o desenvolvimento como também como uma vertente do progresso, de sair de um estágio mais embrionário para uma coisa mais avançada, para não com todos os equívocos que pode haver nesse conceito, mas estou a ver assim que há também elementos, né, da cultura, práticas que podem ser um obstáculo ao progresso. Então, é sobre essas duas questões que queria ouvir de si uma visão a respeito da temática que está a ser discutida aqui hoje. Agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado. Professora Cavalcanti. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar hoje nessa sessão. E queria perguntar ao professor Paiva, dentro dessa sua concepção, né, de desenvolvimento local e comunitário aplicado, aproximando arte e cultura, nós sabemos que a ideia de arte, do ponto de vista da Europa hegemônica, né, é um conceito que envolve um sentido estético, a finalidade da arte, a produção individual da arte, né? E como é que se elabora uma ideia de arte que se afaste disso, que se aproxime do comunitário? Essa é a primeira pergunta, né? Porque essa tradição está muito enraizada, né? A arte como genialidade, a arte como produção individual. Como lhe foi possível, né, como artista formado numa universidade europeia, caminhar no sentido oposto, né? E outra coisa que me ocorre nas experiências comunitárias a que o professor Paiva se referiu, eu participei de alguns eventos em Conceição das Crioulas e outros no Porto, né, ligados ao grupo Identidades, em que eu percebi que há um envolvimento das comunidades nessa discussão
e que a ancestralidade, as tradições são atualizadas, né? São grupos vivos, são grupos que vivem embates atuais, problemas atuais da comunidade, e que são capazes de discutir a necessidade da escola, que tipo de escola, quem são os professores, que formação, como lidar com o destino dos jovens, né? Como lidar também com a produção agrícola, né? Então, assim, embora tenham na ancestralidade a ideia de identidade, de pertença comunitária, há também, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento local, não só uma aproximação da arte e cultura, mas também com a economia, né? Quer dizer, comunidades que dependem, né, do mercado capitalista, né, do grande mercado capitalista de mercadorias, que passa a discutir a possibilidade de um desenvolvimento agrário, né, local. E percebo, né, desde que participei também agora na sua fala, que isso é possível, né? Quer dizer, não é uma ancestralidade cristalizada, não são práticas simplesmente herdadas, mas são práticas sociais comunitárias que podem ser atualizadas para o nosso tempo, dependendo das necessidades comunitárias, né? Mais ou menos por aí que eu gostaria de ouvir alguma coisa a mais, professor Paiva. Muito obrigada. Se o moderador me permite, então, ia pedir à pessoa que ativou que se identifique primeiro e depois que apresente a sua questão. Bom, aqui, boa tarde a todos. E já agora, Marcos Mutui. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir, não? Sim, sim. Ah, tá bom. Por favor, por favor. Ah, não, só quero saber porque... Então, eu queria parabenizar o professor Paiva, né, por esta abordagem que trouxe aqui, porque realmente precisamos entender os dilemas que enfermam o nosso desenvolvimento como país, né, ainda neste caminho de desenvolvimento, mas a partir da arte e cultura. Eu acho que eu trouxe aqui uma abordagem muito boa e também com desenvolvimento sustentável e já agora também desenvolvimento partilhado. E traz aqui muito bem a experiência da Conceição das Crioulas e o exemplo também de Cabo Verde, que apareciam como comunidades, claro, com muitas necessidades, mas que a partir da intervenção, olhando a partir da arte, têm tido ganhos, e esses ganhos estão à vista. Então, eu gostava de perguntar ao professor Paiva se este conceito de economia partilhada pode ser integrada no conceito de desenvolvimento sustentável, conforme é abordado agora. Se sim, como? E se não, por quê? É a primeira questão. Depois, há um outro exemplo que eu trouxe também da Conceição das Crioulas, que é desenvolvimento, como fazer da educação um conceito de luta e desenvolvimento. Gostava de saber como é feita esta educação. Está nos moldes de conhecimento branco, conhecimento ocidental, ou tem uns saberes próprios daquela comunidade e como é que se opera? Se há um currículo paralelo ou um currículo igual àquele que é vigente em todo o país. A última tem a ver com a criação de rede de investigadores. Falou do exemplo de Moçambique, não é? Mas, por mim, eu acho que também seria bom que essa ideia de criação de rede de investigadores sobre arte e cultura estivesse em Moçambique, mas se estendesse para alguns países como Angola, que está ali perto. Por exemplo, o professor Paiva falou de Moçambique, os contatos que tem tido e disse que tinha muita pena de não conhecer também Angola. Mas temos Moçambique e Cabo Verde, está de um extremo ao outro. Eu acho que podia-se integrar esta rede de investigadores de arte e cultura que existe também nos outros países, eu acho. Se não existe, então devia-se criar. Ou se não está criada,
por que não está criada e qual a dificuldade? Então, estava a olhar como seria algo benéfico para troca de experiências, já agora, desses saberes que já existem na concessão das crioulas, mas é um conceito que eu gostei e acho que poderia aplicar-se muito bem aqui. E se existe também uma rede de investigadores em Angola que pode ser também parte deste evento, ou deste movimento. É basicamente isso que eu tinha a colocar e, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Paiva, por esta abordagem que trouxe e eu estou satisfeito. Obrigado. João Fernando André, por favor. Saudações ao conferencista, professor José Carlos Paiva, saudações especiais aos membros da academia e saudações a todos que a esta hora estão aí do outro lado a acompanhar, assim como eu, mais uma conversa da academia à quinta-feira. Ora, o tema é de veras interessante na medida em que temos poucas perspectivas do ponto de vista das abordagens de políticas de Estado, principalmente aqui para o caso dos países que compõem a CPLP, atinentes a uma visão de desenvolvimento com base nos aspectos também culturais. E muitas vezes esquecemos o fato de que é possível, sim, se ganhar dinheiro com a cultura, com a língua, como faz, por exemplo, Portugal com a língua portuguesa, para o seu PIB. Mas a minha questão é, muitas vezes as questões ligadas à cultura são relegadas para os últimos planos. Às vezes dizemos mesmo que a cultura é o parente pobre de muitos governos. Eu gostava de questionar ao professor José Paiva, como é que podemos, ou os governos podem fazer para enquadrar as questões culturais no âmbito dos seus planos de desenvolvimento? Obrigado. Então, se me permitir, presidente, acho que já não temos alguém já não tem ninguém para fazer pergunta, não é? Caso assim for, então devolvo a palavra ao professor José para responder às perguntas. Desde já peço ao presidente para ativar o micro dele. Já pode ativar. Há mais duas intervenções, mas podem ficar para depois. Eu vou tentar não responder, porque não tenho essa capacidade de responder às questões que não são simples colocadas, mas conversar a partir das questões que foram colocadas. Vou começar. António Quino colocou aqui nas mensagens um problema que é um problema central entre todos nós que fazemos parte desta comunidade de países de língua oficial portuguesa. Eu lembro quando foi criada a CPLP, por coincidência, eu estava em Maputo, em Moçambique, e nessa época realizou-se um debate onde estiveram figuras fundamentais da cultura de Moçambique, como a Machado da Graça, como o Luís Carlos Patraquim, como o Mia Couto e como o Calano da Silva. E o sentimento que havia na discussão era este. Qual é a vantagem de ser criada uma comunidade de países de língua oficial portuguesa se a essência da missão dessa comunidade for criar um estádio de relacionamento entre os governos e as instituições e não for desenvolver práticas de relação entre as pessoas e as comunidades destes países? Ou seja, se a ideia de criar esta comunidade ela se remeteu a um estatuto institucional de uma atividade mais política e menos para criar possibilidades de aproximação, de contacto, de abraço entre nós. E na altura, esse sentimento cavou, eu participei nesse debate mais como ouvinte do que como falante, mas cavou em mim uma interpretação de facto
de que a comunidade de países de língua portuguesa poderia ter uma abrangência que envolvesse as relações entre as pessoas, entre as instituições mais diretamente, menos institucionalizada, mas ela de facto remeteu-se a um quadro muito institucionalizado. Agora, de algum modo, abriu no campo simbólico um terreno de proximidade, sabendo nós que este terreno de proximidade é um terreno de confronto de complexidades. Complexidades porque a nossa história tem particularidades singulares que obrigam a hoje a ter uma visão do que se passa com esse peso dessa história em nós. Eu tenho um peso de uma história de uma ditadura colonial, onde eu estive, embora tivesse sido militante anticolonial e contra a ditadura, mas esse peso não deixa de estar em mim. Não é? Enquanto que em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, isso, o sentimento independentista, o sentimento nacionalista, se quiserem assim, dá uma grande força, portanto, aos seus próprios desejos e desígnios. Portanto, eu acho que a CPLP poderia ser uma estrutura de uma outra natureza mais abrangente e mais próxima ao terreno, aos pés no chão, do que uma coisa tão política. Sem me querer demorar muito, porque isto é muito complicado. Adérito Manuel levanta um problema complicado ao qual eu não sei responder. De facto, eu não tenho pretensão a dizer que, sendo eu um opositor ao sistema capitalista, feroz opositor ao sistema capitalista, eu não tenho nada politicamente a contrapor a ele. Ou seja, nós sabemos o percurso da humanidade, as experiências que foram realizadas, os fracassos de experiências, o vai e vem, mas o que eu digo, o facto de eu não ter nada a contrapor a um regime político que é imperial e que é dominado pelo capital financeiro e que cria, de facto, progresso, mas cria desigualdades e cria pobreza e ostracismo perante milhares e milhares de pessoas deste mundo, esta minha oposição a este regime não me permite ser conivente com ele, embora eu vivo no regime capitalista e vivemos todos. Agora, isso não me retira a mim o desejo, a utopia de, não no terreno da ação política, que não deu, eu não milito na ação política, eu milito numa ação cultural, numa relação de pequena escala, como eu digo, em pequena escala, de relacionamento intercultural, porque eu acho que é neste pequeno lugar que se estabelecem possibilidades de se criarem alternativas e criarem outros futuros. De facto, é nestas experiências, é onde eu tenho aprendido nestes pequenos locais, que de facto pode haver uma esperança de um futuro diferenciado, não sei qual, não sei o quê, agora sei que é nestes pequenos exemplos que eu vejo o pulsar, pelo menos, da construção de relações sociais de pequena escala, diferenciadas, que não são movidas pela ganância, que não são movidas pelo passar à frente uns dos outros, que não são movidas por uma série de indicadores que de facto o capitalismo estabelece como norma e como regra para o seu desenvolvimento. Portanto, eu não sei o que é que se pode contrapor ao capitalismo, eu prefiro manter esta minha esperança latente, que é uma esperança que vive numa grande angústia por olhar para este mundo e vejo a sua destruição. Não vejo que o capitalismo esteja a gerar um futuro melhor, eu vejo que o capitalismo está a gerar um medo mais propagado, o medo do futuro, a natureza a destruir-se a si própria, as condições climatéricas a darem cabo de tudo, a pobreza a aumentar e não a diminuir. Portanto, eu sei que traz progresso no sentido, eu nasci pobre e não vivo pobre. Há aqui um progresso societal em que eu estou inserido. Mas isto a mim não deixa de cavar uma angústia profunda deste sistema em que eu vivo e não deixa de alimentar uma procura de possibilidades num relacionamento em pequena escala de encontrar outro tipo de ações, outro tipo de relações sociais, o valor da solidariedade, o valor da amizade, no sentido mais profundo das coisas. E é aí que eu tenho percorrido. E é por aí que eu digo que as questões de desenvolvimento, entendidas como uma política global do sistema, sistémica, não vai trazer alterações a este mundo. Mas, por outro lado, as pequenas experiências trazem possibilidades
de gerarem para estas comunidades melhoria das condições de vida, desenvolvimento do seu próprio orgulho e de confiança, e como dizia a professora Juraci, não é porque estão a valorizar o que foram, é porque estão a olhar para o futuro. O futuro está presente nestas comunidades. Agora, o futuro é conflitualidade. O futuro não é estagnação, é conflitualidade. Agora, eu sei que nós vivemos na nossa cabeça, nós todos, eu também, com um conjunto de conceitos que foram naturalizados, parecem as coisas mais evidentes do mundo e que são os guias para o futuro, como produtividade, como progresso. São palavras que estão carregadas de intenções que o próprio sistema neoliberal está a usar, que as usa no sentido de tornar liberal, mas por continuar, de facto, a sua caminhada de favorecimento impressionante e ganancioso dos seus interesses. Vejamos com que desfaçatez o Banco Mundial decide, numa hora para a outra, aumentar as taxas de juros, por exemplo. O que quer dizer aumentar as dívidas dos países, quer dizer várias coisas. Mas quem manda aí? O que é que serve toda essa política? Agora, passando a outra, isto daria uma discussão, daria horas naturalmente, mas passando aqui uma abordagem mais das questões da Juraci também levanta, mas que a Dérico também levantou, de cultura e desenvolvimento, é um espaço de conflito. Eu entendo, eu sou um académico no campo das artes, não é? Um académico formado, doutorado, essas coisas todas, como deve ser, em arte, mas para mim a arte, no Ocidente, a arte, ela tem que ser encarada, e é encarada por muitos artistas, num outro sentido. Não no sentido de se desligar da vida e da arte ser um espaço de um grupo, uma elite, que sobre ela se incorpora e sobre ela estipula a sua vida e que depois permite todas as traficâncias financeiras que ela comporta e outras coisas. A arte não ser uma coisa deslocada da vida, mas o artístico, a capacidade de uma interpretação artística, a sensibilidade artística, fazer parte do relacionamento entre as pessoas. E aqui não é entre os artistas. Eu, quando vou à Conceição das Crioulas, não vou o artista, vou o escutante da sensibilidade artística e dos interesses culturais da comunidade. Eu vou ouvir. E a minha presença não é para eu dizer a arte é isto, então deve ser assim, isto é bonito, isto é feio. Não é ter uma atividade artística, mas é ter uma atividade de escuta da latência do sentimento e do valor que a arte tem nestas próprias comunidades. Porque isso, do meu ponto de vista, é que é a essência da arte enquanto uma parte da vida e não uma parte que se isola da vida e que cria o seu mundo separado de tudo isso. O Marcos, eu dizia essa relação, a importância do trabalho que está a ser desenvolvido em Moçambique, criar uma rede, porque é que não abraça Angola? Marcos, é o teu trabalho. É o trabalho de nós todos. O trabalho que se está a fazer é criarmos. Sabemos que se nós criarmos rede entre nós, estamos a criar força. Não é? E, de facto, eu não tive na minha vida a oportunidade de ir a Angola, mas o sentimento que Angola faz parte de todo este mundo está em mim agora. Marcos, assume isso como tua missão, pá. Tu queres ir de Moçambique e estás aí tão perto, pá, e tão próximo culturalmente, pá. Porque eu acho que tem que ser este trabalho de criação de redes e de nós ganharmos força para valorizar a cultura e valorizar a arte, este interrelacionamento, é uma responsabilidade de todos nós. Eu reconheço isso e nós não podemos esperar, eu não tenho esperança que Angola e Moçambique, no caso particular, podia falar de outros exemplos, que têm 49 anos de vida, 49 anos de vida, permitam que os governos criem um plano de desenvolvimento cultural que acarreta um plano nacional na dimensão da Angola e de Moçambique, que acarreta um investimento financeiro e um orçamento, que provavelmente, na fase em que os países estão, isso pode ainda não ser suportável, do ponto de vista de outras prioridades. Eu não quero discutir se sim, se não. O que eu digo é que compete a nós, homens das artes e da cultura, mostrar a nossa presença e mostrar que o nosso trabalho, ele próprio é produtor de desenvolvimento. Ele próprio é produtor de desenvolvimento. É evidenciar isso, é mostrar, é partilhar com os governos essa importância, é fazer ver
é fazer essa pressão, é ter essa presença permanente. Se nos remetermos a dizer, os governos não querem saber, então e nós queremos saber, o que é que fazemos? Eu acho que o papel tem, na pequena escala, tem cada um de nós, está nessa partida e nessa inscrição, nessa demanda. Muito obrigado, professor José Paiva. Eu acho que o presidente referia a duas pessoas que não estavam... que ainda pergunta por fazer. Somos os dois que estamos aqui, o professor Rosenberg Cariri e eu. Ok, está bem. Então, professor Rosenberg. Pode ativar o som. Ativar o som. Já está. Já está, por favor. Posso falar? Sim, senhor. Boa noite a todos. Um prazer rever o Paulo Carvalho, professor, presidente da Academia Angolana de Letras. Uma alegria imensa ouvir o mestre, doutor José Paiva, com quem eu fui aluno lá no curso, né? E todos vocês que aqui estão. Né? Eu queria dizer que essa utopia não chega, é de grande importância. Há dois aparelhos ligados. Isso, estava dando um eco. Sim. Sim, está fazendo eco. Melhorou agora? Sim, melhorou. Bom. Então, eu queria dizer que, enquanto... Primeiro, eu falei da alegria de rever o professor Paulo de Carvalho, né, o presidente da Academia Angolana de Letras, né, está aqui na presença de todos vocês, ouvir o professor mestre José Paiva, da Universidade do Porto, de quem eu fui aluno e orientou o doutorado, né? E eu queria dizer que, enquanto a utopia não chega, né, que se põe em prática as micro-utopias, né? E é exatamente isso que essas experiências apontam, ou seja, a transformação possível no lugar possível e no tempo possível, né? Eu sou um dos que acreditam, né, que a cultura tem assim, um papel fundamental, essencial em qualquer desenvolvimento humano e mesmo no desenvolvimento civilizacional, né? Aqui no Brasil, muitos de nós costumamos dizer que a maior riqueza do Brasil, mais do que o ouro, mais do que o petróleo, mais do que qualquer minério, não é? Seria a nossa herança das culturas dos povos do mundo, né? Dessa forma, nós nos reconhecemos africanos, nós nos reconhecemos mediterrâneos, nós nos reconhecemos ibéricos, nós nos reconhecemos magrebinos, com essa imensa contribuição árabe e mourisca, nós nos consideramos asiáticos, né? E a cultura brasileira é essa alquimia, essa mistura, esse encontro de povos do mundo, né? Para a gente, isso é a maior riqueza do Brasil. E, culturalmente, mesmo dentro de um sistema capitalista, hoje o que nós chamamos de indústria cultural no Brasil é mais importante, ou seja, em geração de recursos, de renda, do que mesmo a indústria farmacêutica ou a indústria automobilística, né? Nós passamos 4 anos de desmonte de cultura e da indústria cultural nesse país, mas, mesmo assim, nós produzimos mais de 100 filmes de longa-metragem por ano, produzimos séries, produzimos desenhos animados, né? E esse mercado, de alguma forma, vai se alargando cada vez mais, né?
Então, a grande potencialidade do Brasil, eu acho que passa por esse reconhecimento da cultura, né? E das artes também, né? Nossos artistas, alguns deles, mesmo inseridos no sistema capitalista das gravadoras, né? Mas aí também há espaço ainda de pensamento, de crítica, de protestos, né? Que diga Chico Buarque de Holanda, ou Caetano Veloso, ou tantos outros, né? Só para dar um exemplo, quando nós criamos a Ancine, eu digo nós, o conjunto, a coletividade dos realizadores dos cineastas brasileiros, né? É uma agência de desenvolvimento do cinema que passou a taxar o cinema estrangeiro, né? E com esse dinheiro começou a financiar o cinema brasileiro, de tal forma que hoje a gente tem essa produção imensa e todo o país está produzindo. As 5 macro-regiões do país hoje produz cinema, produz audiovisual, né? Alguns com polos muito importantes de produção, né? E isso vai se dando em todas as áreas. Fora isso, também no campo da resistência, da luta política, se dá também no campo da cultura, da política e também da cultura, né? O movimento Sem Terra, por exemplo, que é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, né, tem na cultura uma das grandes bandeiras da sua luta, né? E os artistas estão sempre juntos nesse avançar socialmente, né? Também nas favelas, nas periferias das grandes cidades, a cultura joga um papel importante e transformador. Então, nós podemos ter uma visão econômica, que é muito importante no Brasil, a cultura joga um papel muito importante, e podemos ter também uma leitura, uma visão dessa cultura também como resistência, como luta e como avanço social. Eu acho que, nesse sentido, o que o professor Paiva aponta, né, é essa perspectiva transformadora da cultura, mais do que como desenvolvimento econômico inserido dentro de um contexto do capitalismo contemporâneo ou do neoliberalismo, né? Eu acho isso assim tudo muito importante e acho que essas micro-utopias fundamentais no desenvolvimento dessas comunidades. Me permita mais uma coisa, eu acho mesmo que a grande comunidade dos países da língua portuguesa, né, já devia pensar em universidades binacionais, ou seja, que em cada um desses países tivesse universidades Brasil, Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, e também grandes centros culturais de trocas e de informações, que eu acho que pela cultura, pela educação, né, e por essa visão crítica, nós chegaremos muito mais rápido a um desenvolvimento sustentável e mais humano, eu diria. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. O presidente, se nos permite, temos aí mais uma questão Sim, sim. do doutor Boaventura Cardoso. Sim. Por favor, ativar o som. Sim. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de felicitar, em particular, o preletor pela sua brilhante dissertação. Nós estamos hoje, em todas as sociedades, confrontados com o problema da globalização versus desenvolvimento. Infelizmente, muitas vezes, o conceito de desenvolvimento significa modernização. E não sei se será sempre assim. Gostaria de que o professor Paiva dissesse no seu percurso, que teve até aqui, nos contatos que
tem tido com essas pequenas comunidades, alguma vez se confrontou com o problema da modernidade versus tradição? Portanto, até que ponto a modernidade nessas pequenas comunidades acaba ou acabou por enfraquecer as culturas tradicionais? Portanto, é essa a questão que eu gostaria de colocar. Obrigado. Senhor. E o professor... Pois. Sim, eu tenho também uma questão a apresentar ao nosso conferencista da semana, a quem também agradeço pela preleção. A minha questão tem a ver com alguns conceitos que são introduzidos, portanto, e é um aspecto já aqui referido, as políticas neoliberalistas e as teorias neoliberalistas têm muito essa tendência. Por exemplo, é o caso do conceito de empreendedorismo. Agora, quer dizer, quem faz negócios é empreendedor. Mas um artista que produz pinturas, esculturas, não é empreendedor? Por quê? Porque não faz negócio. Eu que sou professor não sou empreendedor. Por quê? Se até faço investigação e publico, não sou empreendedor. Bom, mas, portanto, isto foi uma pequena digressão. A questão tem a ver com o desenvolvimento económico e, mais concretamente, com o crescimento económico. Eu vou dar o caso concreto da extração petrolífera. A extração petrolífera enquadra-se naquilo que é considerado desenvolvimento económico, entendido como crescimento. E a dúvida é crescimento ou retrocesso? Do ponto de vista cultural, quais são os efeitos? Nós temos, por exemplo, aqui, fiz uma pesquisa em tempos no Soio, e temos comunidades que foram forçadas a mudar os seus hábitos alimentares e até a sua vestimenta, inclusivamente, devido às constantes agressões feitas à natureza por parte das companhias petrolíferas. Portanto, crescimento ou retrocesso, né? A questão do crescimento económico, e todo mundo segue atrás e apoia, que é o máximo, se-lo-á de facto? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos devolver a palavra ao professor José Carlos Paiva responder a essas perguntas. Por favor, de ativar o som. Portanto, sem ter a pretensão de responder, vou tentar comentar algumas questões que foram colocadas. Eu vou começar pelo meio, pela intervenção do meio do professor Boaventura Cardoso, que é uma questão, não é só de grande complexidade, é de grande atualidade, penso eu. Se considerarmos que o colonialismo destruiu grande parte da força cultural e das culturas existentes no mundo, para em casos particulares no mundo, destruiu, ostracizou, desvalorizou, nós percebemos que a imprescindibilidade de resgatar toda essa herança cultural. Ou seja, nós não conseguiremos nunca ser o que somos no presente sem ter a valorização da herança, e é da herança que está visível ainda, mas também daquela que foi escondida e foi destruída. Nós precisamos dessa força de nós mesmos. O Sr. Rosenberg tem um estudo largado e caminha até esta herança cultural que nós temos para as relações de vários povos,
que de facto estão em nós e nós precisamos ter essa consciência. Mas, em particular, ter um conhecimento profundo de um olhar para aquilo que nos compõe, do ponto de vista mais matricial e daquilo que depois foi incorporando em nós. Agora, do meu ponto de vista, esta exigência e esta imprescindibilidade para nós nos entendermos com o que transportamos em nós, e socialmente o que é que a sociedade transporta, não é para fazer estagnar ou para fazer um regresso ao que aconteceu ao passado. Toda esta força de nós nos entendermos com a herança e com a força da cultura que nós conseguiremos resgatar em nós, nossa memória, nos dá instrumentos para enfrentar os desafios do contemporâneo. Que a vida é um espaço de conflito permanente, de vária natureza. E este conflito entre uma adaptação ao que vem, ao novo, à modernidade, é um desafio permanente, mas para o qual nós não teremos capazes de o enfrentar se desvalorizarmos aquilo que nos compõe. Este é o pensamento que eu tenho. Portanto, eu acho que a Conceição das Crioulas, nisso, aquela comunidade é exemplar nisso. Parte do início da sua luta pela conquista das terras foi fazer o resgate da sua própria história e da sua memória. A valorização de toda essa memória, e é um trabalho intenso durante anos que fizeram, de buscar toda essa memória das suas ancestralidades, de tudo isso. E é a partir desse reforço que a autoconfiança da comunidade também ganhou força para enfrentar os desafios da modernidade. Porque o que se apresenta àquela comunidade é a forma dela progredir. Progredir no sentido da evolução sustentável e de acordo com os interesses da própria comunidade. Não é? Agora, mas há uma história tão violenta sobre nós, sob o ponto de vista daquilo que nos compõe do passado, que é assustador se nós não tivermos um esforço, que é um grande esforço de buscar toda essa memória. O Rosenberg, que é o meu mestre, de facto, ele coloca bem a questão, de facto, é o problema de nós valorizarmos, eu digo valorizar o pequeno, o Rosenberg coloca a questão das micro-utopias, é isso, é nós valorizarmos. E essa valorização da pequena escala, para mim, tem dois sentidos. Tem um sentido que é nós enfrentarmos na pequena escala a resolução dos nossos próprios problemas. É uma escala. A outra escala é nós fazermos dessa nossa ação, dessa nossa intervenção, dessa nossa presença, a nossa força para reivindicar que os governos e as políticas se modifiquem e acolhem este sentimento das próprias comunidades. Não é uma reivindicação política abstrata, é uma reivindicação a partir do que se vai conquistando nesse terreno, nessa pequena escala. Eu penso que o que eu tento trazer aqui é que esta ideia do desenvolvimento é um problema complexo, está dominado pelos interesses da ganância neoliberal, do meu ponto de vista, está prisioneiro. Há um terreno que é o terreno destas micro-utopias, destas pequenas escalas, onde nós podemos exercer um trabalho de escuta das comunidades, de valorização dos seus saberes, dos seus interesses, e a partir deles fazer uma força para não deixar esmorecer uma luta institucional pela valorização da cultura e da arte, porque nós temos razão que sabemos que aí é que está o contraponto à ganância do sistema neoliberal. É nessa valorização do homem, na valorização da pessoa, na valorização daquilo que é intrínseco às próprias sociedades, que é a solidariedade, e são esses sentimentos positivos. Portanto, a questão que coloca o professor Paulo de Carvalho, ele próprio, na sua pergunta, ele coloca um pouco o sentimento do que compreende. De facto, este progresso, todo esta avalanche de inovações, de extrativismo do solo, de tudo que ele tem, etc., ele desenvolve-se a partir de interesses que são absolutamente financeiros e gananciosos. Nós sabemos o que é a exploração de petróleo numa terra pobre, gera de riqueza para os ricos e mantém os pobres dessa terra na sua pobreza. Agora, isto é uma evidência que a história nos mostra. Agora, como é que nós podemos agir sobre isso? Como é que nós podemos agir perante estas loucuras de um crescimento sem parar e ganancioso, sabendo que ele traz, por um lado,
condições para o seu próprio, para o desenvolvimento do sistema, mas acarrete os retrocessos que ele próprio, inerentes a ele próprio, do ponto de vista das relações com as comunidades onde se inserem esses exercícios, mas do ponto de vista societal, porque de facto é esta riqueza inundante do extrativismo da terra, que destrói a terra, mas que cria possibilidades de desenvolvimento da riqueza de quem obtém, de facto, obtém os resultados dessa própria riqueza. Não é? Agora, depois há aqui muitas loucuras. Essa questão do empreendedorismo é muito controversa, digo eu. De facto, há aqui duas intenções no empreendedorismo. Mas eu acho que a intenção institucional sobre esta questão de propagar o empreendedorismo parte de um princípio neoliberal que eu acho que é atroz, que é a acentuação do individualismo. A acentuação de que as responsabilidades, por exemplo, do progresso social, não são da sociedade, mas são de cada indivíduo. Ou seja, eu se não tiver isto, a culpa é minha. Eu tenho que ser empreendedor para encontrar o caminho do meu êxito. Mesmo que a sociedade e a relação institucional onde eu vivo não me dê condições para esse meu sucesso e para o meu êxito. Portanto, há aqui um esforço de transformar a responsabilidade de cada um do seu sucesso no próprio indivíduo, desvalorizando as responsabilidades da sociedade, que acentua uma autorresponsabilidade individual que depois gera, naturalmente, os comportamentos da ganância, do passar à frente dos outros, eu tenho que me safar e tenho que me resolver, etc, etc. Portanto, há aqui uma maldade do ponto de vista simbólico e cultural que, no fundo, vai valorizar aquilo que é a essência, do meu ponto de vista, que sustenta o neoliberalismo, que é o individualismo. O professor, o doutor Boaventura Cardoso, não sei se a pergunta foi respondida. O professor José Carlos Paiva, eu perguntava, não sei se eu respondi à pergunta do doutor Boaventura Cardoso. Eu tentei comentar, responder-me talvez não, mas tentei comentar, não é? Está bem, está bem. Não é? A questão que coloca da modernidade e da tradição, eu penso que... Está bem. Antes de devolver a palavra ao professor Paulo Carvalho, eu dava um exemplo da Unesco. A Unesco tem, quando ele classifica um patrimônio da humanidade, se for cultural, ele disponibiliza algumas verbas para alimentar realmente aquilo que ele chama de desenvolvimento comunitário, com o propósito de salvaguardar salvaguardar a cultura local para não morrer, por um lado. E, por outro lado, ele tenta, com isso, criar forças para sobreviver à pressão do desenvolvimento do ponto de vista capitalista ou das teorias neoliberal. Antes de devolver a palavra ao professor Paulo Carvalho, achei necessário fazer esse comentário, associando o comentário do professor José Carlos Paiva, para completar a preocupação do doutor Boaventura Cardoso. Desde já devolvo a palavra ao professor Paulo Carvalho para os devidos efeitos. E agradeço a todos pela vossa participação ativa. Antes disso, esqueci. A arte em si, enquanto espaço que preserva a cultura material, é um ato de empreendedorismo. Acho que nós entendemos isso. E levá-lo ao desenvolvimento local a partir das artes também consta no pacote da Unesco quando ele classifica um espaço ou uma cultura como patrimônio da humanidade. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao professor Paulo Carvalho. Muito obrigado ao professor José Carlos Paiva. Muito obrigado. Obrigado. Sim, senhor. Vamos agradecer, então, ao nosso preletor,
da semana, o professor José Carlos Paiva, pela sua intervenção neste espaço. Vamos agradecer ao nosso confrade e amigo, colega, professor Patrício Bachikama, pela moderação. Agradecemos a presença de cada uma e cada um de vós. Passo a anunciar a conferência da próxima semana. Teremos aqui um artista plástico, um escultor, António Tomás Ana Etona, que nos vai falar sobre, não sobre o etonismo, mas sobre as artes plásticas em África. Sobre o etonismo falará com certeza também o nosso moderador da quinzena, o professor Patrício Bachikama, que estará conosco também na próxima semana. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação. Obrigado aos membros da Academia Angolana de Letras, obrigado aos nossos convidados a partir do Brasil e de Portugal também, e de Moçambique. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima semana. Até à próxima semana. Obrigado.